Hoje eu quero falar sobre responsabilidade pessoal e graça, gente. São duas coisas que a responsabilidade pessoal ela nunca mudou. A responsabilidade pessoal ela existiu na velha aliança e ela existe na nova aliança. A responsabilidade ela hoje, no tempo da graça ou na revelação da graça de Deus, ela não é menor do que a de ontem, ela é a mesma coisa. Ezequiel 18, não chegou? Então vai aí para o texto, Ezequiel 18, nós vamos ler 4 versos, do 1 ao 4, e aí eu vou chamando os versículos. Vamos ver a palavra de Deus, está sendo projetada aqui, Ezequiel 18, do verso 1 ao verso 4. Esta palavra do Senhor veio a mim. O que vocês querem dizer quando citam este provérbio sobre Israel? Os pais comem uvas verdes e os dentes dos filhos que se embotam? Verso 3, tão certo como eu vivo, declara o soberano Senhor, vocês não citarão mais este provérbio em Israel. Verso 4, pois todos me pertencem, tanto o pai como o filho me pertencem. Aquele que pecar é que morrerá. Verso 19 e verso 20 agora. Verso 19 e verso 20. 19 diz assim: contudo vocês perguntam, por que o filho não partilha da culpa do pai? Uma vez que o filho fez o que é justo e direito, e teve o cuidado de obedecer a todos os meus estatutos, com certeza ele viverá. Verso 20, aquele que pecar é que morrerá. O filho não levará a culpa do pai, nem o pai levará a culpa do filho. A justiça do justo lhe será acreditada, e a impiedade do ímpio lhe será cobrada. Meus irmãos, eu gosto muito deste texto. Pode tirar os textos já. Eu gosto muito desse texto porque ele traz muita clareza para a nossa vida. Ele desconstrói alguns conceitos que no nosso meio existem, como a questão da maldição hereditária. Quem já ouviu falar sobre maldição hereditária aqui? A maioria de nós já ouviu falar sobre isso. Eu ouço falar sobre maldição hereditária há anos, dentro de igrejas. Eu ouço falar isso desde garoto. E confesso para você que desde menino, eu sempre busquei ter comunhão com as Escrituras, ter comunhão com a palavra de Deus, desde garoto. Claro, quando comecei, o conhecimento era menor. Então a gente lia algumas coisas e tinha mais dificuldades de entender. E tudo isso é natural. O crescimento é progressivo, gente. Ninguém cresce da noite para o dia. Aliás, nenhum de nós aqui nasceu andando, não é verdade? E nem falando. A gente veio progredindo. A gente progrediu. A gente progrediu. A gente chegou onde está. Porque a gente progrediu. Desenvolveu a vida. Então eu lia muito. E quando me converti, comecei a ler e eu ouvia muitas coisas. E essa questão de maldição hereditária sempre me incomodava muito. Por quê? Não só ela, como também a doutrina do karma, que você já deve ter ouvido também. Quem conheceu a doutrina do karma? Muitos de nós. Doutrina do karma não é sobre ter karma não, gente. Não é sobre a calma, não é nada disso. Mas é aquela doutrina que você vai, enfim, reencarnando, desencarna aqui, reencarna ali, e sempre vai progredindo. E a Bíblia desconstrói todos esses conceitos. Sobre a maldição hereditária, a gente vê muita gente bem intencionada que ensina sobre isso, mas que traz para a vida das pessoas um peso tão grande, que traz para a vida das pessoas um peso tão grande por aquilo que elas não fizeram, porque a gente fica se perguntando, o que eu tenho a ver com isso? Eu tive um pai que infelizmente
ele foi viciado na bebida. Depois, quando ele tinha lá os seus 40 e poucos anos, ele se converte. E aí ele é liberto do alcoolismo. Jesus o liberta. Mas o meu pai bebeu boa parte da vida dele, escravo da bebida. Era um bom homem, trabalhador, honesto, um homem justo, um homem que me ensinou a ser correto, mas era um homem dominado pelo vício do álcool. Era um bom homem, mas ele bebeu muito. Eu tenho gente aqui essa noite que conheceu meu pai. Zé Roberto deve ter conhecido meu pai o tempo que ele bebia, né, Zé? Você conheceu ele, né? Zé Roberto conheceu meu pai. Meu pai era uma pessoa maravilhosa. Meu pai bebia, sabe que o bêbado ele tem 3 fases, né? Ou ele vira leão, vira cordeiro, ou ele vira palhaço. Meu pai, ele alegrava todo mundo. Quando ele chegava bêbado em casa, ele pegava uma vitrola, eu lembro até hoje, irmãos. Até hoje eu tenho trauma de música sertaneja. Meu pai colocava aqueles discos de Tonico e Tinoco. Quem lembra de Tonico e Tinoco? Meu Deus, olha aí, ó. Colocava na cultura, Viola Minha Viola. Quem lembra do Viola Minha Viola? Enesita Barroso, olha isso. Caramba, gente, eu tirei lá do baú agora. Enesita Barroso, com o Boldrin, não lembro o nome dele agora. E meu pai colocava aquele negócio, senta aí meu filho, vamos ver. E a gente sentava, né? Quando eu não fingia que estava dormindo. Fingia que estava dormindo. Porque eu vi o meu pai chegando alegre, né? Eu falei, eu vou fingir que estou dormindo. Ele me acordava. Não, vamos ver. Eu falei, tá bom. Mas ele foi um grande homem, mas infelizmente assim. Eu, por minha vez, vendo meu pai e vendo minha mãe chorar muitas vezes por essa situação, eu nunca quis beber. Eu falei, nunca vou beber. Eu nunca vou namorar uma moça que beba. Eu coloquei alguns valores para mim. Se eu tivesse afim de uma menina e eu visse ela com um copo de cerveja, já era. Não queria. Não ia namorar com ela. Era um princípio meu. Podia até gostar da moça, a princípio, mas não ia namorar com ela. Eu coloquei algumas regras para mim mesmo. E nunca quis beber na vida. Me ofereceram muita bebida na vida. Muitos amigos me chamaram para beber com eles. Mesmo não sendo de igreja. Isso quando eu não era da igreja. Eu contei aqui que uma vez eu me aventurei em beber. Uma vez. Como que foi isso? A gente foi arrecadar prenda para a festa junina. Quem lembra disso? Hoje é a noite aqui dos dinossauros. As escolas faziam festa junina e aí a gente saía para arrecadar prenda. Ou seja, a escola fazia a festa e os alunos arrecadavam tudo que ia ser negociado na festa da escola. E eu me lembro que a gente saiu com a galera e a gente ia de casa em casa pedir as prendas. Prendas, era isso. E eu me lembro que alguém deu aquele sangue de boi, vinho. Quem lembra do sangue de boi? 5 litros de sangue de boi. A menina... Mas o que acontece? Cheguei em casa. Quando eu cheguei em casa, o que eu fiz? Entrei, meu irmão, pela porta do fundo, pisando com a ponta do pé para minha mãe não ouvir. Fui para a cama, mas de madrugada passei mal. Acordei, vomitei tudo aquilo. E quem bebe e tem essa situação aí, está na cara. Você bebeu. Minha mãe, me bateu de madrugada. Minha mãe me deu um couro de madrugada. Você bebeu? Eu não tinha nem como falar. Não bebi. Passei mal ainda. Mãe, bebi, passei mal, nunca mais vou beber na vida. E todos os meninos passaram mal. Que no outro dia a gente viu a galera, tomei aquele negócio, passei mal. E todo mundo passou mal. Mas vamos voltar para a mensagem aqui. Mas aqui foi a história que eu contei para a gente descontrair um pouco. Agora, veja só. Eu nunca quis beber. Não é porque o meu pai bebeu que eu me tornarei também um alcoólatra. E não quis isso. E não quis isso para a minha vida. O provérbio aqui, Israel estava repetindo um provérbio popular que dizia: os pais comem uvas verdes e o dente dos filhos é que se embotam, é que se sujam.
Na prática, o povo de Israel estava dizendo assim: nós estamos sofrendo por causa dos nossos pais. Nós estamos padecendo por causa dos nossos pais. Nossa situação não é culpa nossa. Ou seja, eles estavam terceirizando o que eles estavam vivendo. Você já viu alguém fazer isso nos dias de hoje? Você já viu alguém dizer: eu sou assim por causa daquilo, eu sou assado por causa... eu sou assim, eu sou... A gente ouve muito isso hoje em dia. Isso é muito triste, gente. E a Bíblia não nega o poder da influência. A influência existe. A influência existe. A influência é real. Mas aqui era uma teologia de vitimização espiritual. Israel estava repetindo isso e se vitimizando espiritualmente. Nos dias que Jesus aqui esteve, você não via que os discípulos perguntavam para ele, quando eles viram um cego: Senhor, quem que pecou? Foi o pai dele ou a mãe dele para ele nascer desse jeito? E aí Jesus falou: não, nenhum dos dois pecou. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Vamos por parte. E aí Jesus se preocupava em ensinar os seus discípulos. Porque os discípulos perguntaram para ele por quê? Porque essa era uma ideia corrente com aquele povo. Quem pecou? Então, essa teologia ou esse ditado popular corria ali. O povo terceirizava a culpa e se eximia da sua responsabilidade diante de Deus. Quantas vezes nos dias de hoje as pessoas não estão fazendo a mesma coisa? Olha, eu sou assim por causa da minha família. Eu sou assim por causa da minha igreja. Eu sou assim porque o meu passado é muito complicado. E aí Deus entra em cena para corrigir essa mentalidade. Deus usa o profeta Ezequiel para corrigir essa maneira de pensar. Porque essa maneira de pensar, ela não era uma realidade. Irmãos, não foram poucas as pessoas que nós pastores, nos nossos aconselhamentos que a gente faz durante a nossa caminhada pastoral, e pessoas chegam até nós e elas têm medo de dar alguns passos, porque elas ficam lembrando da história do pai, da história da mãe, da história da família. Tem jovens que vão se casar e eles ficam preocupados porque dentro da família há um contexto muito forte de separação. E a pessoa, ela vai casar e ela fica com aquela ideia de que, olha, se eu casar, a minha família, todo mundo separa. E aí você tem que desconstruir esses conceitos. Mostrar para ela que a história que ela constrói, ela pode ser uma história diferente de toda aquela que ela viu e ela viveu. Vamos lá. Exemplos claros. Eu falei para vocês do meu pai que bebeu. Minha mãe sofreu muito com isso. Minha mãe sofreu muito tempo com isso. A Neuma nunca teve esse desgosto comigo. E eu acho que eu nunca dei desgosto para ela. Desgosto não. Eu acredito que em 32 anos de caminhada, ela tem muito mais alegria do meu lado do que tristeza. É claro que em alguns momentos ela deve ter querido me pegar pelo pescoço, me chacoalhar, entendeu? Me matar no bom sentido da coisa. Acho que em algum momento aconteceu isso. Que a gente não é bom o tempo todo, né? Aliás, um amigo, quando me apresentam para alguém, diz assim: olha, esse daqui é gente boa. Eu digo: a minha esposa diz que eu sou gente boa dormindo. E brinco, né, com a turma. Então, em 32 anos, se eu fosse avaliar a minha caminhada com a Neuma, eu ia dizer que nós construímos um casamento muito bom, uma vivência muito boa. Agora, por que essa história foi construída? Ela teve uma história diferente na vida dos pais dela. Os pais dela tiveram uma história diferente também. Os pais dela viveram um tempo de separação. E depois reconciliaram novamente. Então a gente vai vivendo várias histórias. E aí a gente se encontra a fim de construir uma nova história. Um novo tempo. E nós somos responsáveis por essa história que a gente constrói. O que Deus estava querendo dizer que é o povo de Israel era o seguinte: olha, eu não quero que vocês digam mais esse provérbio em Israel. Deus, ele
proíbe. Veja o verso de número 3 aí, coloca para nós o verso de número 3. Deus, ele é bem claro com aquele povo. E Deus diz assim: eu juro pela minha vida, a palavra do soberano, que vocês não citarão mais esse provérbio em Israel. Eu não quero mais que diga isso. Deus diz: parem de dizer isso. Por quê? Porque o que a gente diz vai gerar comportamento em nós, gente. Aquilo que a gente vai repetindo, vai tomando uma forma tão grande em nós, que daqui a pouco a gente está repetindo comportamento, porque a gente está falando demais sobre isso. Por isso que a sabedoria diz: a morte e a vida estão no poder da língua, e quem bem a utiliza come do seu fruto. Então a gente tem que tomar cuidado muito com o que vai reproduzindo, com as palavras. E Deus, ele proíbe aquele ditado, porque aquele ditado distorcia a verdade espiritual. E logo em seguida, Deus, ele diz 3 verdades centrais. Veja o verso de número 4. Que diz o verso de número 4? Coloca para nós aí: todos me pertencem, tanto o pai como o filho me pertencem, e aquele que pecar, esse morrerá. A primeira coisa que Deus diz: todos me pertencem, tanto o pai como o filho. E Deus está dizendo: cada pessoa comparece pessoalmente diante de mim. É isso que Deus está dizendo. Ninguém é inviável para Deus, gente. Ninguém é inviável. Ninguém está fora do alcance de Deus. Ninguém. Nem o pai, nem o filho. Ninguém está fora do alcance de Deus. Deus, ele trata pessoas. Deus, ele trata pessoas e não gerações. Ele trata pessoas. Deus não julga famílias de forma cega, mas ele trata com pessoas de maneira individual. Ele trata de pessoas de uma maneira individual. Ou seja, ele está dizendo que a responsabilidade é pessoal. Aquele que pecar é que morrerá. Não é o pecado herdado automaticamente, mas é o pecado praticado conscientemente. É aquilo que a pessoa pratica de uma maneira consciente. Ninguém, e a gente tem que entender uma coisa: nós não podemos ser condenados pela história de alguém. Eu estava vendo a história, você deve ter ouvido sobre isso, uma história de um funcionário do governo do Rio de Janeiro, que um dos seus filhos se envolveu com um caso de estupro. Terrível. E esse pai foi responsabilizado, perdeu o emprego pela atitude do filho. Uma questão de opinião pública, política, e a gente não vai discutir isso aqui. Mas eu vi a entrevista daquele homem no Cabrini, e ele estava sofrendo, porque ele não ensinou o filho dele a ter aquela atitude. Ele não ensinou o filho dele a violentar nenhuma mulher. Ele não ensinou isso para o seu filho. Se o filho estava fazendo, era por responsabilidade pessoal dele. Ele que estava errado. E ele, como pai, estava sofrendo muito. E eu conheço histórias na vida, histórias de pessoas, história de pais que têm filhos que estão presos e que dizem para mim: pastor, eu nunca ensinei isso para ele, ele trilhou esse caminho. Um dia, conversando com uma determinada mãe, ela falou para mim: pastor, a justiça não foi injusta com meu filho, foi justa com ele. Ele entrou pelo caminho que eu sempre disse a ele: não entre por esse caminho, é pesado. E a consequência foi grande. Então, ninguém é condenado pelo passado da família que tem, da família que teve, da história que teve. Mas ninguém também é salvo pela fé dos pais. Você pode ter um pai muito piedoso, uma mãe muito piedosa, e você não ser. E pais piedosos não vão salvar filhos impiedosos. E nem filhos piedosos vão salvar pais impiedosos. Cada pessoa precisa se posicionar diante de Deus. Cada pessoa precisa se posicionar. E o povo perguntou para Deus, não perguntou? No verso 19 e 20, o povo perguntou para Deus. E Deus respondeu. O povo questiona por que o filho não partilha a culpa do pai. E Deus responde com clareza absoluta. Verso 19, coloca para nós aí. Verso 19: contudo vocês me perguntam, por que o filho não partilha da culpa do pai? Olha o que o povo perguntou para Deus, e Deus deu uma resposta.
Deus deu uma resposta clara e objetiva. Uma vez que o filho fez o que é justo e direito, com certeza ele viverá. Justo aqui, gente, não é uma pessoa perfeita. Não é esse sentido de perfeição, mas é o sentido de uma vida alinhada com aquilo que Deus estabeleceu para a vida do homem. Quando Deus deu os mandamentos aos homens, você pode ver, 4 mandamentos é entre você e Deus, você e Ele, e 6 mandamentos tem a ver com a gente, ó, sentido horizontal. Não matarás, não cobiçarás, não adulterarás, não darás falso testemunho. Tudo isso tem a ver com a vida uns dos outros. Por isso que Jesus disse, quando perguntaram para ele: Senhor, como que eu faço para herdar o reino dos céus? E aí Jesus disse: olha, pratique o mandamento. Ame ao Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças, e o próximo como a você mesmo. Ele resumiu toda a lei. Os mandamentos falam da sua relação com Deus, da sua relação com as pessoas. Se você apanhar os 10 mandamentos e colocar na prática da vida, sabe o que vai acontecer? Você vai ter uma vida abençoada, a sociedade vai ser abençoada. São princípios básicos para o bem-estar de qualquer sociedade. Tem a ver com Deus e tem a ver com a relação uns com os outros. E aí o Senhor Deus diz que, olha, eu quero dizer para vocês que o filho que fizer o que é justo e direito, com certeza ele vai viver. Então alinhar a vida com a vontade de Deus é tudo aquilo que Deus estabeleceu para o homem. E isso é uma responsabilidade pessoal. Uma obediência sincera não é só uma herança religiosa. Tem muita gente que tem uma vida exemplar e ela não foi salva ainda, mas ela tem uma vida exemplar. Ela tem princípios. O profeta Miqueias, lá no seu livro, no capítulo 6, ele diz que Deus pede 3 coisas do homem: que o homem ande humildemente com Deus, que o homem pratique a justiça e que o homem ame a misericórdia. 3 coisas. 3 coisas básicas. Pratique a justiça, seja justo. Ame a misericórdia. Seja uma pessoa com um coração perdoador. Pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com Deus. Ou seja, sabendo que você depende dEle, que você precisa dEle. A culpa, gente, não é transferível. Veja o verso 20. O verso 20 diz assim, ó. Já está em Miqueias, essa moçada aí eu gostei, hein? Eu nem colocaram aí sem eu pedir, muito bem. Aquele que pecar é que morrerá. O filho não levará a culpa do pai, nem o pai levará a culpa do filho. Gente, isso é libertador, gente. Isso é libertador. Libertador. Mas é muito libertador. Porque eu já ouvi gente se sentir condenada e olhar para trás com aquele peso dessa maldição hereditária. Eu já vi gente me dizer assim: pastor, eu tenho uma maldição hereditária na minha vida. Eu, pastor, carrego em mim um peso por causa do meu pai, por causa da minha mãe. Querido, se liberta disso em nome de Jesus. Em Cristo somos novas criaturas, novas pessoas. Ou seja, cada um responde por suas escolhas. O pai responde pela escolha dele, o filho responde pela escolha dele. E é o que o Senhor Deus está deixando claro para o povo de Israel. Justiça e impiedade são pessoais. No verso 20 ainda diz: nem o pai levará a culpa do filho. A justiça do justo não lhe será acreditada, e a impiedade do ímpio lhe será cobrada. Está vendo como Deus é justo? Ele diz que, querido, a justiça e a impiedade são pessoais. Não existe saldo espiritual. Ou seja, eu tenho saldo porque o meu pai era justo. Não. Vamos dar um exemplo claro aqui. Imagine que uma autoridade policial, eu esteja no meu automóvel, a autoridade espiritual me pare e peça a minha documentação.
E aí eu digo para essa autoridade, aí eu posso apresentar os documentos do meu pai, porque o meu pai é um cara justo, meu pai tem uma habilitação que está em dia, eu posso apresentar para o senhor os documentos do meu pai, o que ele vai falar para mim? Não, seu pai não tem nada a ver com isso, seu pai não tem nada a ver com esse momento que você está vivendo, eu quero o teu documento. Isso para você entender melhor, cada pessoa responde pelo seu próprio BO, pelo seu próprio documento, pela sua própria identidade. É isso que ele está querendo dizer. Diante da lei, ninguém é julgado com a identidade de outra pessoa. Não, não é. E diante de Deus também não. Um dia também perguntaram a Jesus, não é? Perguntaram, Senhor, tal cidade, ela vai ser julgada com mais rigor? E aí Jesus olhou para eles e falou, não tem nada a ver com o que vocês estão dizendo. Cada um será tratado pela maneira como procedeu. Então Jesus, ele fez questão de reafirmar isso. O filho não vai levar a culpa do pai, nem o pai vai levar a culpa do filho. Mas a responsabilidade é pessoal. E aquele que pecar, esse morrerá. Deus está quebrando uma desculpa espiritual. Querido, uma das coisas que a gente tem que aprender na vida é que a gente tem que parar de dizer, olha, eu sou assim por causa disso. Não. A gente tem que entender que tudo aquilo que a gente vive e que a gente presencia são oportunidades que a gente tem de ser melhor ou de ser pior. De ser um homem melhor, uma mulher melhor, de ser uma pessoa melhor. Volto a dizer para você, a influência existe? Claro que existe. Eu não tive exemplo. Eu vi muita gente falar para mim, eu não tive exemplos. Eu falei, então, e para onde você pode olhar hoje? Para onde você olha hoje? Talvez seja verdade. Muitos de nós, talvez, a gente não tenha visto exemplo das pessoas que deveriam nos dar exemplo. É bem possível aqui que nesta noite, nesse lugar, com o número de pessoas que nós temos aqui, talvez seja possível que alguém aqui traga uma marca bem profunda na vida de exemplos que não teve. Exemplos que não teve. E você teve então que pensar diferente. Querido, se eu fosse dizer para você que tive e vi exemplos, alguns exemplos que hoje eu tento reproduzir, eu não tive alguns exemplos em determinadas áreas da minha vida. Eu tive que aprender a caminhar, eu tive que aprender a andar, e graças a Deus eu tive instrução. Porque eu vivo em igreja, gente. Igreja é um lugar de instrução, e deve ser. Igreja é um lugar de instrução, e deve ser um lugar de instrução. Tem que ser. Ela precisa ser um lugar de instrução. E eu cresci, graças a Deus, dentro da igreja. Então dentro da igreja eu cresci. Minha família veio para a igreja. Meu pai, quando ele veio para a igreja, ele mudou muito o comportamento dele com minha mãe. Se libertou da bebida. Meu pai foi um novo homem, minha mãe uma nova mulher, minha família transformada pelo poder do evangelho. A gente passou a ter qualidade de vida dentro de casa. Os melhores exemplos que eu tive foi no pós-conversão dos meus pais. Foi na pós-conversão. Meu pai se converteu e aí sim, eles me deram exemplos que eu dizia assim, olha, eu tenho que imitar. Mas talvez hajam pessoas aqui que a realidade seja diferente. E isso influencia? Claro que influencia. Se você pega uma pessoa que vive num contexto totalmente, ou convive numa atmosfera tóxica, é bem provável que essa pessoa, não é que seja. Porque eu sou adepto e acredito no poder da escolha. Eu acredito no poder da escolha. E eu vejo base bíblica para isso. Eu vejo Deus sempre colocando o ser humano diante da escolha.
Ele dá a receita. O ser humano decide se ele vai ou não seguir essa receita. Ele ensina você e você decide. É isso que eu percebo nas Escrituras Sagradas. Eu não tive exemplo. Talvez muitos de nós aqui possam dizer isso. Mas aí eu falo para você. A gente pode se vitimizar o tempo todo dizendo que não teve exemplos. Querido, se eu não tenho exemplos, eu tenho que olhar para alguém que me dá exemplo. Eu tive exemplos poderosos na minha vida cristã. Até hoje eu tenho pessoas que são dignas de ser imitadas, que andam comigo. E quando falo dignas de serem imitadas, é porque o comportamento delas, se reproduzido for por mim, vai me abençoar. Você não precisa ser igual a ninguém, mas você precisa descobrir o teu jeito de reproduzir alguns comportamentos que você vê na vida de outros. Tem comportamento que é louvável, que é bonito de ver. Lá no condomínio onde moro, eu tenho um senhor que eu acho muito bonito. A esposa dele está passando um momento depressivo, e ele apanha a esposa dele, uma senhora já. Ele anda com ela no condomínio, dá várias voltas pelo condomínio, e eu fico vendo aquela cena de longe, eu fico vendo o carinho que ele tem por ela. Isso é um exemplo a ser reproduzido. Embora ele não me diga nada, mas eu sabendo da situação, mas eu vejo a maneira como ele a trata, eu aprendo com aquilo. Eu tiro lições para a minha vida. Então a gente sempre vai ter exemplos. Eu tenho histórias aqui na igreja, irmãos, de filhos que tiveram um péssimo pai, e hoje eles são excelentes maridos, excelentes pais. Eu tenho história aqui, que eu conheço, que eu fico ouvindo a história deles, e eu aprendo com a história deles. Eu não sento com eles para ensinar nada, eu sento com eles para ouvir da história deles, para extrair conteúdo para a minha vida. Extrair conteúdo, sabe? Eu tenho um menino aqui entre nós que hoje é um pai de família. O pai dele ficou preso a vida toda por um comportamento errado. Ele visitava o pai. O pai morreu. Ele cuidou de tudo. Eu vi a história dele. Por que Deus faz eu saber essas histórias? Esse menino é uma bênção, gente. Esse menino, ele é um irmãozão, um cara responsável, um cara respeitador, um cara abençoado. É um cara que eu amo de todo o meu coração. Casado, tem um casamento abençoado, tem uma família bonita. É um menino bom. Eu tenho história aqui de jovens que cresceram no orfanato, longe de pai, longe de mãe. Poderiam se vitimizar o tempo todo, mas não, construíram uma família. Tem uma família, tem uma casa. Que maldição! Não tem maldição, tem história. Tem história que é mais pesada, história que é mais leve. Tem história que um vive e, puxa vida, a história que as pessoas vivem, elas deveriam ser, sabe, colocadas num livro. O Vavá que está tocando aqui para mim, ele me deu 2 livros. Eu estou lendo um deles, o outro está guardado lá, e fala da vida de um pastor que cresceu no orfanato, hoje é pastor. E ele fala quantas vezes ele não mudou de casa, casa daqui, casa de lá e casa de lá, até que ele foi adotado. Os irmãos todos ali no orfanato, e cada um foi para uma determinada região, perderam o contato. E aí eu fico pensando na turma, e é claro que a história dessa gente fica mais pesada, a influência, mas se tornaram pessoas dóceis, amáveis, abençoadas. Às vezes a gente, é verdade, não tem exemplo. É verdade. Eu me lembro de ter pego um menino, ele era viciado em drogas. Eu me lembro de ter conversado com ele. Depois de uma conversa, eu falei assim: nós vamos levar você para a casa do seu pai. Ele falou para mim: meu pai não quer mais ir em casa. Eu falei: mas mesmo assim vamos levar você lá. Se o seu pai não pegar você, a gente leva você para uma casa de recuperação.
Aí o menino falou, beleza, eu topo. Me lembro, peguei um rapaz da igreja, a gente colocou o menino no carro, levamos ele lá na casa do pai. Quando bati na casa do pai, o pai não conhecia a gente. O que vocês querem? Eu falei, tudo bem. Pois não. Eu falei, eu estou com seu filho aqui e eu vim trazer ele para casa. Ele falou assim para mim, eu já fiz tudo por esse menino. Não tem jeito, pode levar ele para sua casa e cuida dele. Aí o menino virou para nós, está vendo? Meu pai não quer mais eu aqui. E eu até entendi o sofrimento daquele pai. Eu não estou desmerecendo aquele pai. E a gente pegou ele e levou para uma casa de recuperação. E deixamos ele lá na casa de recuperação. Nunca mais vi esse menino. Mas a gente tentou ajudar ele de alguma maneira. Agora, às vezes a gente não tem esse apoio. Esse menino tinha perdido, talvez o pai tenha tentado ajudar ele muitas vezes. Eu tenho outras histórias aqui na igreja, irmãos. História de gente que vivia no vício de drogas desde garoto. Perdido no crack, hoje ele está aqui livre, liberto, é uma benção aqui na igreja. Os pais nunca desistiram dele, a esposa nunca desistiu dele. E nem nós como irmãos desistimos dele. E ele teve uma nova chance. E hoje é um cara transformado no nosso meio. Ele teve tudo e mais um pouco. Teve apoio de família, mas mesmo assim se perdeu. Teve exemplo de pai, de mãe. O pai e a mãe dele são pessoas excepcionais, eu os conheço. Ele teve a ajuda de todo mundo, mas mesmo assim o cara ficou perdidão na vida. Então eu decido. Às vezes eu não tenho exemplo, e aí eu tenho que decidir. Minha história me condena. Às vezes você tem uma história tão assim, de acontecimentos que te trazem vergonha. Querido, a gente, todos nós que estamos aqui, a única diferença é que talvez uns deem mais problema que o outro. Mas todos nós já há algum acontecimento na nossa vida que a gente, poxa, como que eu pude fazer isso? Não precisa falar, ninguém fala isso. Mas às vezes algum acontecimento que traz uma marca terrível na tua vida, no teu coração. O texto bíblico aqui não nega a influência. Ele não nega que a influência é uma realidade. Mas o texto está afirmando que a influência não determina a minha história. A influência não determina a minha história. Eu posso ter uma influência negativa de todos os lados e mesmo assim ter uma vida abençoada, uma vida exemplar. Responsabilidade pessoal significa eu respondo pelas minhas escolhas. E Deus, Ele dá toda a dica para a gente escolher certo. É eu que decido obedecer ou não. A gente não pode terceirizar isso. Eu escolho permanecer ou me afastar, é eu que escolho. A gente não pode arrumar culpado, a gente tem que ser maduro. Agora, qual que é o ensino central para a nossa vida, para a vida de igreja? Primeira coisa, Deus é justo. Deus, Ele não pune inocentes e Deus nem absolve culpados por favoritismo. Ele não faz isso, Ele é justo. Ele não pega uma pessoa inocente como Israel estava aqui. O filho vai levar a culpa do pai. Não vai levar não. Não diga mais isso, Israel. Deus chama cada pessoa a responsabilidade. Gente, a fé não é algo herdado, a fé precisa ser vivida. A fé não é herdada. Filho de crente, crentinho não é. Tem que ter experiência com Jesus. Meus irmãos, eu tenho tido a oportunidade de curtir muito meu neto. Eu já oro por ele. Deus, dá uma experiência para o Pedro. Faz o Pedro te conhecer, Senhor. Nós vamos dar todo o apoio para isso acontecer. Nós vamos preparar tudo para que esse encontro seja lindo. Nós vamos fazer tudo isso. Mas a gente quer que o Pedro tenha um encontro contigo. Assim como eu orei pelo Felipe, orei pelo Gustavo. Assim como eu oro pelas pessoas, porque a fé não é herdada. Não. A fé precisa ser vivida. O arrependimento
Ele não é coletivo apenas, o arrependimento é pessoal. É pessoal. A gente tem que se arrepender pessoalmente. Deus, perdoa os meus pecados. Eu fico vendo lá na quebra de maldição hereditária: Deus, perdoa os pecados do meu pai. Meu pai morreu. Já foi tratado com ele isso, quando ele se converteu. Como é que eu posso fazer uma intercessão para alguém que morreu? A Bíblia não orienta a fazer isso. Orienta? Não orienta. Mas eu vi gente fazer esse tipo de oração. Perdoa o pecado dos meus antepassados. Tudo bem, a nossa nação, quando você vai para o Velho Testamento, você vê os homens de Deus: Senhor, perdoa os pecados dos nossos. Por quê? Porque isso era corrente em Israel. Era corrente. Você vê homens de Deus fazendo essas orações ali. E Deus, através de Ezequiel, diz: olha, espera lá. Vocês estão colhendo isso pelo que vocês estão plantando. A gente tem o costume de dizer o seguinte: quando você não gosta do que você está plantando, eu falei isso para uma pessoa muito querida essa semana. Eu falei: muda a sua semente. Porque você está colhendo, hoje você está colhendo o que você vem plantando no curso da sua vida. Você começou a plantar sementes tão perigosas e eu estou te avisando esse tempo todo. Eu estou te falando, você está começando a colher isso. Está na hora de mudar a tua semente. Porque caso contrário, você vai continuar colhendo frutos ruins. Sabe por quê? Porque a tua semente não é boa. Muda a semente. Muda a semente. Para de associar isso com aquilo, porque ele estava associando tudo. Associando hoje com ontem. Eu falei: o problema é a semente tua, não é ninguém, não é outro, é você. Muda essa semente. Você quer colher amor? Planta amor. Quer colher gentileza? Planta gentileza. Quer colher perdão? Planta perdão. Quer colher vida? Planta vida. Ah, mas o fulano de... Esquece o fulano de tal. Ninguém é responsável pela tua história a não ser você. Você é responsável pela sua história. Eu sou responsável pela minha história, irmãos. Se eu quiser fazer cair por terra tudo que eu falei até hoje, eu posso fazer. É só sair daqui e fazer uma besteira. Você não está vendo um monte de gente fazer besteira em nome de Deus? Você não está vendo um monte de escândalo por aí? Há dias atrás nós estudávamos aqui no Querigma o que Jesus disse: os escândalos são inevitáveis, mas ai daquele por quem vem o escândalo. E a gente está todo dia vendo escândalo por aí. E isso está vacinando um monte de gente contra igreja, contra pastor. Porque tem meia dúzia que não honra o que é, e aí uma dúzia que honra o que é paga por meia dúzia que não honra o que é. E aí quer colocar todo mundo no mesmo saco e dizer que todo mundo está debaixo da mesma maldição, ou da mesma escolha errada. Para com isso. Está cheio de homens bons, homens de Deus, homens cheios do Espírito Santo, que são dignos de serem imitados e ouvidos. A fé não é herdada, a fé é vivida. O arrependimento não é coletivo, ele precisa ser pessoal. O passado que a gente teve não define o nosso futuro. O passado não define o futuro. É por isso que esse texto é libertador. Ei, todos nós podemos romper ciclos. Todos nós. Eu ouvi uma mulher dizer um dia para mim assim: ó, pastor, eu sempre agradeço a Deus por ter conhecido a Cristo e ter conhecido o meu marido. Ela falando para mim. E aí eu vou conversando, ela vai me contando a história. Sabe, pastor, meu marido me trata com muito respeito, com muito carinho. Meu marido é um grande homem de Deus. Ela falando para mim. E eu venho de um lar, pastor, onde eu vi minha mãe apanhar. Meu marido nunca, pastor, nunca ele verbalizou alguma agressão a mim. Nunca. E eu sei, pastor, que tudo isso é fruto do reino de Deus na nossa vida. Eu tinha medo, pastor. Eu tinha medo porque eu via isso na minha história. Eu tinha medo. Sabe, os ciclos podem ser rompidos.
não é porque a gente viveu uma experiência, viveu porque a gente não teve escolha. Sabe quando você viu uma experiência e você não tem escolha? Você pode viver uma experiência ruim que você não tem escolha? Claro, dependendo da situação, sim. Se você é um garoto que cresce num ambiente tóxico, num ambiente que os pais se agridem, se maltratam verbalmente, xingam um ao outro. Meu filho Felipe nunca me ouviu. Nunca, Felipe nunca me ouviu. Ele nunca me viu tratar mal a mãe dele. Nunca me viu. Eu acho que o Felipe nunca deva ter visto eu e a Neuma termos uma discussão. Se a gente teve alguma discussão, a gente foi para o secreto. E ali a gente discutiu uma ideia, discutiu um ponto de vista, discutiu um querer. Mas o Felipe nunca viu isso. Felipe sempre me viu exercer liderança dentro de casa. Mas o Felipe nunca me viu ter que ser grosso com a Neuma pela minha liderança. Nunca. Porque a Bíblia não me ensina isso. Mas às vezes a gente cresce num ambiente totalmente desfavorável. Eu não falei para você que eu fingia que estava dormindo? Eu fingia que estava dormindo. Porque meu pai chegava bêbado, eu tinha medo. Eu fingia que estava dormindo. Meus irmãos fingiam que estava dormindo. Minha mãe, tadinha, chorava. Minha mãe só chorava. Minha mãe era depressiva. Esse ciclo foi quebrado. Quando Cristo entrou na nossa vida, a maldição foi quebrada. Quando Cristo entrou na nossa vida, a nova vida se estabeleceu. Sabe, irmãos, você pode fazer tudo diferente do que aconteceu. De repente, a história de nossos pais tenha sido uma história tão difícil. A minha não precisa ser. Quem disse que precisa ser? Quem sentenciou você a isso? Você pode viver mesmo vindo de um contexto difícil. E é interessante que a conexão com o Evangelho de Cristo é maravilhoso, porque a graça de Deus, a graça, ela não me exime da escolha. A graça de Deus, no Evangelho acontece algo extraordinário. Sabe por quê? Porque Jesus, que nunca pecou, Ele morreu a minha morte. Ele morreu a minha morte para que eu vivesse a vida dele. Ele levou o meu pecado para que eu tivesse a vida dele. A graça de Deus é algo maravilhoso. Cristo não pecou, e Ele morreu no nosso lugar, morreu pelo nosso pecado. Isaías 53 diz que o parecer dele era desfigurado, nenhuma beleza víamos nele para que o desejássemos. Homem ferido, homem de dores, que sabe o que é sofrer. E Ele levou as nossas transgressões sobre si. Levou as nossas transgressões sobre Ele. Agora, o Cristo que não pecou, morreu em nosso lugar. A graça não anula a nossa responsabilidade pessoal. Mas sabe o que a graça faz? A graça abre a porta para a gente. E somos responsáveis por entrar por essa porta. Eu tenho, faz tempo que a gente não se vê, mas eu gostava muito dele. Eu tenho um amigo que ele é calvinista até debaixo d'água. O pastor Marcelo sabe quem é ele. E ele ia na igreja para conversar com a gente, e era muito legal. Eu gosto muito dele, eu o amo. E eu estava falando esses dias aqui, irmãos, que tem muitas coisas que são secundárias na nossa vida. São secundárias. A gente não precisa ficar brigando por isso. Tem coisa que não dá para brigar. Um dia a gente vai estar no elevador lá no céu. A gente vai estar mudando de andar lá no céu. E aí você vai encontrar um monte de gente no elevador. Você vai encontrar aqueles que vão dizer para você a paz de Deus. E você vai dizer, amém. Você era predestinado? Eu falei, não, eu fiz uma escolha. Você vai encontrar aquele que vai dizer para você, tá ligado. É o cara que veio lá da Universal. Você vai ver ele lá. Porque, no fundo, é o Senhor Jesus quem salva o homem. É o Senhor Jesus que salva a criatura. E tem muita coisa que o pessoal fica discutindo que não tem sentido. E eu me lembro desse irmão calvinista, que ele vinha e ele começava a discutir eleição, predestinação. E aí eu sempre, como bom arminiano que sou,
eu acredito na escolha. E aí ele fala, ele falava para mim, você é um predestinado à salvação. Você é um predestinado à salvação. E eu conversando com ele, eu escolhi a salvação, eu escolhi Jesus. Eu ouvi o evangelho, eu escolhi a graça de Deus. E aí ele discutia comigo, mas você não estava morto, o morto tem escolha. E aí a gente ficava discutindo o tempo todo, discutindo numa boa. E eu gosto demais dele. É uma pessoa muito agradável, mas que gosta de teologar, gosta de falar sobre as coisas de Deus. Mas uma coisa interessante é que a graça de Deus, ela nos abre a porta, mas não anula a nossa responsabilidade pessoal. O apóstolo Paulo, ele escrevendo aos Romanos, o apóstolo Paulo falando sobre a graça de Deus, Paulo fala assim, gente, não é porque a graça é abundante que eu vou descambar na minha vida. Não, é por causa da graça que eu vou deixar de pecar, é por causa da graça que eu vou fazer escolhas certas, é por causa da graça que a minha vida vai ser transformada, é por causa da graça. É por causa da graça de Deus. Por isso que a Bíblia diz em João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira. Deus amou o mundo, amou todas as pessoas. Deus amou todas as nações. Deus amou as nações de tal maneira que Deus deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E aí ele continua, mas os homens escolheram mais as trevas do que a luz. Escolheram mais as trevas do que a luz. Os homens não quiseram se aproximar da luz. Eu gosto de quando Jesus diz, aquele que quiser que venha a mim e beba de graça da água da vida. Aquele que quiser ser meu discípulo. Ele faz a escolha para quem escolher. Então a graça, ela não anula, ela não tira a minha responsabilidade pessoal. O Senhor Jesus assumiu a minha condenação. Eu estava condenado. Ele morreu a minha morte para que eu viva a sua vida. Eu recebo vida em Cristo Jesus e toda maldição em Cristo Jesus é quebrada. Ela é quebrada. E esse é o chamado à igreja. Eu não sou uma vítima. Eu sou responsável pelas minhas escolhas. Eu tenho que entender que eu sou responsável. Ele nos chama para uma vida de verdade. Cada pessoa deve se posicionar diante de Deus. Eu, você, todos nós. Ninguém vive de fé emprestada. O passado, ele pode explicar um monte de coisa, mas o passado não pode governar a nossa vida hoje. O passado pode explicar um monte de coisa, mas não pode governar a nossa vida. Diante de Deus, cada um de nós responde. Cada um de nós responde. E graça, gente, a gente não pode confundir graça. Porque a graça, ela não pode ser confundida, ela não se confunde. A responsabilidade é pessoal. A salvação não é por mérito, não é por perfeição, não é por uma vida sem falhas, mas é por aquilo que Cristo fez. Mas isso não me exime dessa responsabilidade de responder à graça de Deus, de responder àquilo que Deus me apresenta. Porque o mesmo Deus que disse lá no Velho Testamento, a alma que pecar é que morrerá, mais adiante Ele chama o próprio povo ao arrependimento. E no Evangelho de Jesus fica claro, porque Cristo assume a nossa morte, Ele morre a nossa morte, e nós assumimos a vida que Ele oferece. Eu assumo a vida de Cristo, eu assumo a vida de Deus. O apóstolo Paulo dizia como? Eu não vivo mais, mas Ele vive em mim. A vida que hoje eu vivo pela fé no Filho do Deus vivo. A vida que eu vivo hoje, não sou mais eu, mas é Cristo que vive em mim. A graça de Deus não elimina a responsabilidade, mas a graça de Deus, ela nos chama a uma decisão. A graça de Deus chama você a uma decisão por Cristo, a uma decisão pela palavra de Deus, a uma decisão pela vida de Deus. Deus tem uma vida abundante para nós. Abundante.
Você que é pai, você que é mãe aqui, tem um filho pequeno. O que você sonha para os seus filhos que são pequenos? O que você sonha para eles? O que você sonha para o seu filho? Vai lá, o que você sonha? Coisas básicas que a gente sonha. A gente sonha que o nosso filho tenha uma boa formação, tenha um bom emprego. Depois a gente sonha que ele faça um bom casamento, case com uma boa pessoa, tenha uma família abençoada. A gente sonha que ele dê neto para a gente. É tudo que a gente sonha para os filhos da gente. Aí deixa eu te dizer uma coisa. Por que alguém pode olhar para Deus e pensar que Deus pensa diferente para nós? Uma vez um cara falou isso para mim: pastor, mas eu sou homem. Então, você é homem. Jesus diz que você, se você sendo homem, mal do jeito que você pensa todas essas coisas boas para quem você ama, será que Deus também não pensa uma coisa boa sobre você? Eu gosto de Jeremias, porque Jeremias estava profetizando em um tempo muito difícil, e o povo estava vivendo sem esperança, e Jeremias falou para eles lá em Jeremias 29, ei, os pensamentos que Deus tem a respeito de vocês são pensamentos de paz e de vida, para dar a vocês o fim que vocês desejam. Fiquem tranquilos, o Senhor Deus só é uma coisa boa para vocês. Não tenha dúvida, você não precisa, você pode quebrar ciclos em Cristo Jesus. O que foi, o que aconteceu, o que era, foi. Constrói a tua história em Cristo Jesus. Constrói a tua vida na palavra de Deus. E se você fizer isso, amanhã, daqui a um tempo, você pode começar a escrever um livro e dizer: essa é minha história, porque eu criei na graça de Deus sobre a minha vida. Fiquemos em pé. Meus irmãos, quantas possibilidades em Deus. Quantas possibilidades nós temos em Deus. Sabe, irmãos, eu sou muito otimista, sabia? Eu sou muito otimista. Você não vai andar comigo e me ouvir dizer que vai dar errado. Dá errado? Às vezes dá errado. Mas quando dá errado, a gente refaz as coisas, refaz o caminho. A gente tenta de novo. Não tem coisa que dá errado? Não tem coisa que deu errado? Agora, não é porque dá errado ontem que vai dar errado amanhã. Há tanta gente que tem tanta gente que está com medo de dar um passo, medo de ir para frente, medo. Hoje Deus está falando para você que eu tenho uma coisa nova para a tua vida. Tem uma coisa abençoada para o teu coração. Você quer curvar sua cabeça? Curva sua cabeça. Tem alguma situação que você quer colocar diante de Deus hoje? Algum pensamento? Alguma maneira errada de pensar? De entender a vida? Olha, Jesus falou assim que a lâmpada do corpo são os olhos. E Ele disse: se os seus olhos forem bons, toda a sua vida será iluminada. Toda a sua vida. Deus quer ungir os seus olhos hoje. Deus quer ungir os seus lábios hoje. Deus está dizendo: para de dizer isso. Para de dizer que olha, não vai dar certo. Não, eu tenho medo. Deus está dizendo: não, fica tranquilo, eu vou cuidar de você. Eu vou cuidar do seu coração. Você quer colocar alguma situação no altar de Deus, vir aqui à frente, receber uma oração? Eu quero te chamar bem rapidamente para fazer isso. Deus falou com você algo aqui poderoso hoje, e você quer consagrar, entregar isso para Deus. Vem aqui no altar, coloque isso diante de Deus. Venha rápido para eu orar por você, e depois nós vamos cantar essa canção tão linda que está sendo introduzida aqui. Você vai dizer ao Senhor. Talvez você tenha entrado aqui com tantos ciclos. Talvez você tenha sido cercado por exemplos tão tóxicos para a sua vida.
Mas hoje Deus está falando para você aqui, ó, tudo pode ser diferente, tudo pode ser diferente, tudo pode ser mudado. Você pode escrever uma nova história para a tua vida, pode escrever um novo tempo. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eu tenho aqui, Senhor, nesta noite, nesse santuário, histórias tão diferentes. Eu tenho aqui, Senhor, a história de pessoas e graças ao Senhor, as nossas histórias, elas não são iguais, elas são diferentes. E todas as histórias, nenhuma delas é descartada, Senhor, ou é descartável. Toda história, Senhor, ela tem o seu ensino, ela tem a sua pedagogia para nós. Espírito Santo, em nome de Jesus, ó Deus, que nesta noite o Senhor esteja libertando almas feridas e machucadas por um passado tão tóxico, por um comportamento, Senhor, tão tóxico que talvez ela tenha visto, ela tenha vivido. Senhor, tudo pode ser diferente. Meu Deus, quantas pessoas travadas, porque elas olham para a história dos seus antepassados e elas travam a sua história hoje, porque elas têm medo, Senhor, medo de que seja igual, medo de que aconteça a mesma coisa, medo de que tudo se repita. Meu Deus, em nome de Jesus, que nesta noite o Senhor esteja libertando, ó Deus, cativos do cativeiro. Senhor, em nome de Jesus, que haja libertação, Senhor, libertação na alma, libertação, Senhor, no entendimento. O Senhor disse: conhecereis a verdade te libertará. Então liberta, meu Deus, hoje, nesta noite, em nome de Jesus. Senhor, nós abençoamos a vida desse povo que está aqui à frente, Senhor. Meu Deus, que o Senhor esteja curando almas feridas. Eu ministro sobre elas a vida. Eu ministro sobre elas agora libertação. Que haja libertação, Senhor, e que haja cura em nome do Senhor Jesus. E se você crê, diz amém. Volta para o seu lugar cantando para a glória de Deus.